Cristina Pereira, penso que já está aí a Cristina? Ok. Podem verificar nas vossas pastas têm os currículos. A Cristina é enfermeira e vem-nos falar de Morte, uma luz ao fundo do túnel, vivências numa UCI, numa unidade de cuidados intensivos. Por isso vamos dar agora a palavra à Cristina Pereira. Já está aqui. Obrigada. Obrigada. Tudo a correr bem. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Confesso que sinto-me feliz pela oportunidade que me deram, porque tenho aprendido muito. Confesso que esta oportunidade até de conhecer um dos livros, Morte, uma luz no fim do túnel, de Hernani Guimarães de Andrade, que eu não conhecia, foi muito rico para mim. Então, vou falar sobre este tema baseado principalmente nesse livro. Mas a minha intenção, além de ser baseado nesse livro, é também vos dar a conhecer as evidências que comprovem a sobrevivência da vida após a morte, ou a sobrevivência de algo que, para alguns cientistas, eles designam de consciência, para outros, mais inspirados em correntes espiritualistas, designam de espíritos. Mas não vamos falar de crenças, mas de evidências, partindo do princípio que a ciência é a única fonte de conhecimento. E sendo a doutrina espírita uma ciência que procura demonstrar a verdade e a sua coerência, e, mediante os últimos tempos, com certas desconfianças acerca de certas orientações da ciência, achei oportuno relembrar Kardec em 2 pontos. Fé inabalável é só a que pode encarar frente à razão em todas as épocas da humanidade. E se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Então, assim sendo, o meu objetivo ao apresentar este trabalho é fazer uma breve reflexão sobre a vida e a morte, porque só dessa forma poderemos construir um melhor entendimento sobre esses fenômenos, apresentar evidências ou argumentos que sustentem as ideias atualmente defendidas, fazer assim uma breve visão das vivências dos profissionais de saúde perante a morte. Mas será que há evidências que comprovem a tese da sobrevivência além da morte? Há 2 teorias, elas já foram aqui faladas por caros amigos que falaram antes de mim, que é pela teoria reducionista, que diz que nada há além da matéria. E esse preconceito é uma barreira à evolução do conhecimento, porque ela é determinada por conhecimentos ortodoxos baseados em crenças tidas como verdadeiras e quase inquestionáveis. Acontece que, com a evolução das investigações, elas não se sustentam, porque até mesmo a incredulidade precisa de evidências. Caso contrário, não passa de meras opiniões. E surge a teoria espiritualista, que diz que tudo aquilo que sai fora do âmbito material, nós temos tendência de pôr no patamar do transcendental. Isso acontece porque ainda não conseguimos ter um instrumento infalível que comprove o que é este transcendente. Mas, como eu disse, as evidências cada vez mais apontam para esta teoria. Assim sendo, eu vou passar assim por algumas, é mais mesmo uma breve noção, porque o tempo também não me permitiria ser de outra maneira, e também já foi falado aqui algumas coisas. Vou falar das experiências quase mortes, as EQMs. Uma base de dados em biomedicina, encontramos no mês passado cerca de mais de 900 trabalhos publicados só sobre este assunto.
E também um centro de pesquisas norte-americano chegou à conclusão que 8 milhões de pessoas já tiveram uma EQM. Também um outro estudo feito em 2019, em cerca de 35 países, feito por investigadores da Dinamarca, da Noruega e da Alemanha, e foi apresentado em congresso, inclusive, chegaram à conclusão que 1 em 10 pessoas tem EQM. Então, é bastante, né? Faz-nos pensar. Então, o que é uma EQM? É uma consciência transcendental que ocorre durante um estado fisiológico extremo, ou seja, próximo da morte. E ocorre em várias situações, nomeadamente todas estas que eu apresento aqui no quadro, mas que, resumidamente, serão todas aquelas situações em que haja risco eminente de vida, como é o caso também dos doentes críticos. As principais fases passam pela sensação de estar morto, em que, geralmente, no início, eles sentem uma ligeira confusão, porque se sentem desprender do corpo, mas a maioria, apesar de ter a plena consciência, não tem a nítida noção de que morreram. Alguns também referem uma sensação de paz e de bem-estar, porque no início, com a doença ou com o trauma, eles sentem desconforto, sentem dores, e ao desprendimento, isso cessa. Também a visão de túnel, o tal túnel escuro, é a visão mais comum, em que eles aí constatam, a maioria, estar morto. E eles se sentem impelidos para ir ao interior desse túnel, que termina com uma luz muito intensa. E aí, muitas vezes, ocorre o tal reencontro com seres de luz, que o acolhem amorosamente. Também, nesse momento, pode haver o reencontro com familiares e amigos já falecidos. Depois disso, deparam sempre com um ser mais evoluído que irradia imenso amor e compreensão. E é de tal forma que eles sentem uma profunda vontade em ficar junto dele. E é nessa ocasião que ocorre a tal recapitulação dos atos praticados ao longo da vida e que passam como uma espécie, de uma só vez, como numa espécie de um filme, e que eles conseguem adquirir uma justa avaliação das suas ações, boas ou mais, nos outros, e isso provoca-lhes uma mudança radical de comportamento, em que eles passam a valorizar o amor e o conhecimento. Também há quem descreva uma rápida ascensão para o espaço, de onde muitas vezes podem avistar outros planetas. E há tal relutância no regresso, porque após a recapitulação, eles são informados que terão de voltar, e muitos não querem, porque sentem-se lá muito bem. E o que é facto é que, principalmente quando a situação anterior era de sofrimento, mas há exceções, no caso daquelas pessoas que não querem deixar certas pessoas ou que não querem abandonar tarefas que ficam por concluir. Então, há várias teorias que tentam explicar esses fenômenos. A teoria materialista, eu pus praticamente assim, de forma resumida, as explicações fisiológicas que eles tentam encontrar para que isso ocorra. É que nas paragens cardiorrespiratórias há uma diminuição da perfusão cerebral e ocorre a tal anóxia, que é a privação de oxigênio, que pode levar a lesões graves do cérebro e, assim sendo, pode levar às tais alucinações. Isso ocorre impreterivelmente em 10% dos reanimados, revelaram os estudos. Então, os materialistas tentam justificar que pode ter ocorrido uma epilepsia do lobo temporal que leva a tal alucinação autoscópica. A autoscopia é ver o próprio corpo como um espelho. Psicólogos tentam justificar com os transtornos psicológicos a visão de túnel, dizendo que são resquícios de memórias da passagem pelo canal de parto, isso quando o parto foi natural. Também a teoria do fluxo da endorfina, em que há um aumento da produção de opioides pelo nosso organismo,
A alteração dos níveis de gases do sangue, por exemplo, a hipercapnia, que é o aumento de dióxido de carbono, a anestesia com ketaminas, nomeadamente, e até estimuladores magnéticos transcranianos que podem ser aplicados e que bloqueiam ou estimulam certas zonas do nosso cérebro. Essas são as justificações materialistas. Agora, o que nos dizem a espiritualista? Nos dizem praticamente que existe uma consciência, alma ou espírito, que age fora do corpo. Se não, como justificar a exacerbada atividade mental em certos casos? Porque a grande base destas teorias materialistas dizem que se deve ao mau funcionamento do córtex cerebral, aquelas alterações todas pelo mau funcionamento do córtex cerebral. Mas quando ele está destruído de todo, como justificar isso? E foi o caso deste neurocirurgião conceituado e defensor, antes de ter passado pela experiência de quase morte, da teoria materialista, o Dr. Alexander III. Ele teve uma meningite grave, teve 7 dias em coma, tinha uma baixa probabilidade de sobrevivência, passou por uma EQM, tentou durante 2 anos encontrar uma justificação fisiológica para o seu caso e não conseguiu e passou a defender esta teoria espiritualista. Também as evidências que convergem para esta tese, como é o caso da visão de túnel, como justificar naqueles casos em que não fizeram anestesia ou que o parto foi por cesariana. E também as percepções verídicas, que são aqueles conhecimentos em que o indivíduo não poderia ter de outra forma, que não seja, em que foi excluído a sensação, pelos sentidos físicos, ou seja, o indivíduo não poderia obter aquela informação de outra maneira. Então, os estudos de Grayson foram fantásticos nisso, foi ele que revolucionou essa parte, porque ele criou uma escala de tal maneira que se conseguiu quantificar as experiências de quase morte em fraca, moderada e forte. E para que elas sejam consideradas reais, dessas 16 questões da escala, eram preciso ter, no mínimo, 7. Também os estudos prospectivos, feitos por Dr. Pim van Lommel, em que ele conseguiu seguir as experiências, não ao fim de muito tempo, como acontecia antigamente, né, com as anteriores investigações, mas com este tipo de investigação ele conseguiu seguir essas experiências quase no imediato e comprovou que o cérebro expressa a consciência, mas que não a produz. E estes cientistas, que já também são muito conhecidos, doutora Elizabeth Kluber-Ross, uma pioneira nas EQMs infantis, o doutor Raymond Moody Jr., que já foi falado aqui, o doutor Sam Parnia, que fez um dos maiores estudos sobre EQM, todos estes confirmam a tese. E a referir também os portugueses, o professor Mário Simões, que é considerado o pioneiro na EQM em Portugal, e o investigador Manuel Domingos, que inclusivamente publicou um livro com alguns relatos. E também só chamar a atenção para o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade, que também já foi falado aqui, que iniciou uma investigação acadêmica com 220 relatos em 2019, mas que ainda continua esses estudos. Agora, para falar assim rapidamente das experiências fora do corpo, é um estado psicofisiológico em que o indivíduo se sente desprender do corpo físico e que pode ocorrer autoscopia, porque ele consegue se observar de cima para baixo ou a uma certa distância. Também há aquelas pessoas que conseguem visualizar um fio que liga o corpo físico ao corpo astral. Corpo esse que varia em muitas descrições. Também pode se dirigir a vários locais por influência da vontade ou movido por forças desconhecidas. As suas causas podem ocorrer no sono natural, ser inconsciente, mas a grande maioria é até através do sonho lúcido.
Causas físicas semelhantes às EQMs, às mentais, e todas as EQMs decorre uma experiência fora do corpo. E quais as perspectivas de cada teoria, que é da materialista, que é da espiritualista? A materialista diz que o indivíduo pensa que está a ter um sonho lúcido, que sai fora do corpo, mas que, na verdade, ele está a ter uma experiência extrasensorial de visão à distância. Ou seja, nada sai do corpo. Mas acontece que estudos bastante exaustivos sobre a visão à distância comprovam que estes indivíduos não estavam a dormir, estavam perfeitamente acordados. E exames feitos com eletroencefalograma comprovaram que nos indivíduos que têm experiência fora do corpo, eles estão literalmente a dormir, portanto se contradizem. Além disso, na visão à distância, eles não sentem as características descritas pela experiência fora do corpo. Na teoria espiritualista, diz que, de fato, algo sai do corpo. E há investigações que conseguem comprovar isso, nomeadamente indivíduos que eram colocados numa determinada cabine, em que numa outra cabine ficava uns equipamentos, uns aliatizadores de imagem, com um visor no único ponto onde se poderiam ver essas imagens, onde também eram colocados sensores ultrassensíveis, ou seja, o indivíduo teria que, fora do corpo, e ver a imagem por esse único ponto, voltar, dizer qual foi a imagem que viu. E seria comparado com o exame de eletrocardiograma e com os dados por esses equipamentos. E o que é facto é que todas as vezes em que foi acertadas as imagens e foram, assim, resultados bastante significativos em termos estatísticos, os sensores detectaram que realmente algo foi lá, naquele único ponto, e conseguiu ver a imagem. Então, foi obtida a comprovação experimental da experiência fora do corpo. Então, assim sendo, algo não físico sai do corpo, e se sai, por que não pode sobreviver à morte? Nas visões do leito de morte, é outra evidência da sobrevivência da vida. Fenômenos universais, relatados por muitos, nomeadamente por profissionais de saúde, que testemunham um aparente reacender da consciência em doentes terminais ou próximos da morte. Um dos investigadores que se interessou por este fenômeno foi o Dr. Fenwick, em que ele é conhecido pelas experiências em fim de vida. Nas suas investigações, ele afirma que essas visões ocorrem meses ou de 24 a 48 horas antes do processo de morrer, e que estão relacionadas com a qualidade de morte. Ninguém sabe muito bem por quê, mas o que é facto é que os doentes referem sentirem-se em paz, até com entusiasmo, e familiares descrevem sensações de bem-estar, apesar do momento difícil. E essas experiências começam quase sempre com premonições, apesar que das 3 experiências descritas é a mais rara, mas são premonições do próprio doente ou familiares e amigos próximos antes dessa pessoa morrer. Essas visões são normalmente de parentes falecidos ou de figuras religiosas que vêm convidá-lo a fazer uma viagem que eles não sabem muito bem aonde, mas que sabem que é em direção ao processo de morte. E pode ocorrer, quer em vigília, portanto acordado, mas também pode ocorrer enquanto o indivíduo está a dormir. A lucidez terminal. Isto é interessante porque ocorre nomeadamente em doentes que têm danos cerebrais graves, como demência, meningite, tumores, e está comprovado que eles temporariamente recuperam uma coisa transitória, mas conseguem recuperar uma certa lucidez. Indivíduos, inclusivamente, que nem sequer se movimentavam, conseguiam se sentar, despediam-se dos seus familiares e faleciam a seguir. Isto é bastante interessante. E ocorre entre 1 a 2 minutos, na maioria, mas pode ir até 30 minutos antes do indivíduo falecer. Um dos investigadores que se interessou muito por este fenômeno foi Barré. A sua sua esposa era obstetra e tratou de uma doente no pós-parto, em que ela depois acabou por falecer. E ela começou por fixar o olhar num ponto do quarto,
Sorriu e falou que estava vendo uma luz muito bela com seres maravilhosos. A seguir, feliz, diz que estava a ver o seu pai, que veio buscá-la. Confiou o seu filho recém-nascido ao seu marido e voltou para a sua visão que somente ela enxergava, vendo logo de seguida a sua irmã. E este dado é interessante, porque ela não sabia que a sua irmã tinha falecido, porque isso aconteceu enquanto ela estava no hospital e foi um dado que lhe foi ocultado devido à sua debilidade física. E Barré ficou impressionadíssimo com este detalhe, porque... esqueci de dizer que ela faleceu serenamente, após aceitar o tal convite para os acompanhar. Mas Barré ficou muito impressionado com este detalhe, porque este detalhe eliminava a hipótese de alucinação e comprovava ser um fato real. E ele descreve este e muitos outros casos neste livro, tem o título Visões no Leito de Morte. Eu não vou falar dos estudos todos, senão seria muito pesado e exaustivo, mas é só para vos dar conhecimento de que há muita investigação sobre o assunto. E só chamar a atenção que estes parapsicólogos chegaram a aplicar estudos feitos inquéritos aos profissionais de saúde sobre esses fenômenos. E, em termos de qualidade na morte, é interessante saber que 41% destes doentes referiram a tal boa sensação, paz e entusiasmo no convite para morrer, ao contrário de 29% que foram de emoções negativas. Porque muitos destes indivíduos que tiveram emoções negativas têm, assim, antecedentes de tentativas de suicídio. Isto é interessante repensar nestes pontos. E também chamar a atenção para os estudos de Bozano, que já foi aqui frisado, que, apesar de serem ricos em qualidade e quantidade, não tiveram tanta projeção pelas preferências pela questão da língua, preferências por investigações em inglês e feitas pela estatística. Casos sugestivos de reencarnação é uma outra forte evidência. Reencarnar significa nascer de novo, que é a mesma coisa que dizer renascimento, mais utilizado nas doutrinas do Oriente, mas muito utilizado na comunidade científica é palingenesia. A metempsicose é muito confundido com este termo, porque a metempsicose fala de reencarnação, mas é mais referente a outros reinos, o que não tem nada a ver com reencarnação. Em relação ao dogma da reencarnação, está na base de quase todas as religiões mais antigas, e inclusivamente também em civilizações como na egípcia, em que há descrições datadas de há cerca de 3.000 anos. Elas podem ocorrer, como já foi aqui referido, essas recordações durante o período infantil, principalmente quando a criança começa a falar, entre os 2 e 4 anos, e tendem a desaparecer aos 7 anos. Mas pode acontecer em adultos, iniciadas na infância e que persistiram ao longo da vida, ou surgirem certas ocasiões como essas que estão no quadro, em sonhos, pelo déjà vu, associações de factos atuais com a vida anterior, debilidades físicas, estados psicopatológicos, mas também através de certas aptidões do indivíduo em que ele não poderia ter, que não tem uma explicação nesta vida para ter adquirido aquele conhecimento, como os casos de xenoglossia, em que eles falam várias línguas sem terem aprendido nesta vida. Mas também por experiências místicas ou investigação experimental. E pela investigação experimental é pela psicanálise profunda, através da terapia regressiva de vidas passadas. E sobre isto, há um estudo feito pelo Dr. Júlio Pérez, com investigadores americanos, em que utilizaram neuroimagem funcional em indivíduos durante essas fases de recordação de vidas passadas, em que justamente as áreas cerebrais que foram ativadas, como essas que se veem no ecrã, são as áreas da memória, portanto, as áreas ligadas à emotividade. E se o indivíduo, se fosse uma fraude, ou se o indivíduo estivesse a inventar, não seriam essas áreas a serem ativadas, o que comprova que esses indivíduos realmente recordavam.
Pode ser, os objetivos das pesquisas de reencarnação podem ser diretas ou indiretas. A direta é para conhecer melhor esses fenômenos. A indireta é basicamente para tratar psicopatologias que se pensa que a causa do trauma está numa vida anterior. E pode ser pela regressão cronológica, e aí induz-se o indivíduo a regredir cronologicamente até chegar a uma vida anterior, enquanto o terapeuta pesquisa alguma alteração em cada etapa da sua vida. Ou uma regressão cronotópica, que é pelas queixas do paciente. E aí, Dr. Júlio Pérez lançou um livro que se chama Trauma e Superação, em que ele relata a sua experiência em tratar esses traumas psicológicos. E eu trouxe esses gráficos só para realçar duas coisas muito rapidamente. Na remissão dessas queixas, desses traumas, após a terapia de vidas passadas, que foram cerca de 64% de 610 doentes, e chamar a atenção que antes da terapia de vidas passadas, 42% acreditavam na reencarnação, mas depois de serem submetidos a esta terapia, passou a ser 71%. Olha, eu peço desculpa, mas se calhar este relógio não deve estar bem ou está a meu favor. Eu só peço que me avisem quando tiver para chegar a hora, se faz favor. Pronto, este quadro, eu não vou também falar de cada um deles, mesmo porque alguns também já foram falados aqui, mas é só para vos dar a noção da extensa investigação que há neste campo. E só vou chamar a atenção para o último, por ser o mais recente e ser uma compilação, que é o livro Sinais da Reencarnação, Crenças, Casos e Teorias, penso que é este o título. Eu só conheço em inglês, em português não sei se existe, mas foi uma revisão feita a este livro que contém 900 artigos e livros sobre várias áreas do saber, em que todos esses investigadores confirmam a tese da reencarnação e que até vão mais além, afirmam que é uma lei biológica. Agora, falar da psicografia, que é escrita automática, que é outra forte evidência, porque traz-nos a identificação do falecido como sendo o autor da escrita. Então, é a escrita dos espíritos pela mão do médium. E um bom exemplo disso é o livro A Vida Triunfa, que consiste numa pesquisa de 15 anos feita pela psicografia de Chico Xavier. Só chamar assim a atenção que ele tem um acervo literário psicográfico de cerca de 534 livros e cerca de mais de 100 mil mensagens, em que destas foram coletadas 45 cartas. Essas 45 cartas, 73% a causa de morte foi acidental. A faixa etária destes comunicantes situava-se entre os 11 e 30 anos, portanto, jovens, considerados mortes prematuras. E para que serviam essas cartas? O objetivo dessas cartas era basicamente amenizar a dor e dar um sentido à vida. E realmente a fidelidade e a exatidão delas impressionam, porque o falecido era reconhecido porque usava termos muito peculiares seus, que eram reconhecidos pelos familiares, além de que muitas vezes traziam dados que eram completamente desconhecidos dos seus familiares e que depois eram investigados e eram confirmados, o que dá autenticidade ao fenômeno. E apesar delas serem dirigidas aos seus familiares, elas trazem lições que são universais, um alento para todos aqueles que passam por situações semelhantes. E a primeira, para mim, grande lição dessas cartas é que a vida continua, ninguém morre. A segunda, o auxílio espiritual é constante. E aqui eu vou ler trechos de algumas cartas. Os amigos espirituais, destacando o meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar qualquer violência, a violência da morte. A morte não existe, o que existe é a mudança. Nada é por acaso, aconteceu como tinha que acontecer, foi mudança de lugar, sem transformações em nosso amor e com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos, cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo a fim de fazer o que deve.
devemos ressignificar os sentimentos e as relações, porque a ligação entre os seres é pelos laços do amor, pelos sentimentos, e não por objetos ou bens materiais. Portanto, nós temos que trabalhar o desapego. Quanto puderem, distribuem tudo o que pretendem guardar por minhas lembranças. Estaremos ligados no amor, mas não presos a objetos que, de certa maneira, escravizam. Há que também transformar a dor da saudade em gratidão. Meu Pai, não queira morrer para reencontrar-me, porque eu prossigo vivendo para reencontrá-lo. Não me procure chorando e clamando por mim. Agradeça as preces e as manifestações de amor, mas não com tanta dor, para que a nossa dor não exista. O tempo, com a bênção de Deus, nos ajudará. Não estou morto, estou vivo e trabalharei com as suas mãos. Você queria seu filho no hospital para atender aos enfermos. Quem diz que eu não vou servir? Isto é interessante, porque ele era estudante de medicina e ele ia trabalhar com o pai no hospital. Não deixem que a nossa casa se transforme em recanto de sombras e de lágrimas. Pois, como lidarmos com a sua morte, isso irá se repercutir na sua adaptação à nova vida. Não chorem mais com essa dor, que mais nos parece um braseiro no coração. Não somos preparados na terra para enfrentar a vinda para cá. Há que dar um sentido à vida, pois é esse sentido que irá nos ajudar a vencer a dor, quer a nossa, quer daqueles que partiram. É muito importante dar continuidade à vida para construirmos esse caminho para o reencontro. A dor da separação existe, mas ela tem que ser a força para nos buscarmos lá à frente. E também achei interessante este apelo deste espírito. Por que a gente não pensa em dizer tudo o que se quer, enquanto a palavra sai pela boca? Valorizar as pessoas que estão conosco, dizermos o que nós sentimos. E, finalmente, estender a mão aos que sofrem. E este espírito, Roberto, ele desencarnou com 19 anos. E quando faria 20 anos na Terra, a sua família resolveu comemorar a sua memória no orfanato. E vejam como é que ele recebeu isto no mundo espiritual. Não sei como descrever o que sinto. Configurar em palavras o júbilo. Uma festa brilhante de corações para corações, como nunca pensei presenciar. Pois a vida é uma troca incessante de sentimentos. E no câmbio do amor do próximo é que encontraremos a riqueza da alegria perfeita. E eu não vou falar exaustivamente dos enfermeiros e da morte, porque também é um bocado transversal aos profissionais de saúde, da forma como eles lidam com a morte, mas só para chamar a atenção que as unidades de cuidados intensivos foram criadas mediante as novas técnicas de suporte artificial e prolongado de vida, nomeadamente para concentrar para dar uma melhor resposta aos doentes críticos. E com isto, o conceito de morte sofreu algumas reformulações, passando para o conceito de morte cerebral, enquanto que antes era pela simples paragem cardíaca. E o enfermeiro, por ser o profissional, pelas suas tarefas que desempenha, o profissional que mais tempo passa com os doentes, deve procurar se desenvolver no sentido de estabelecer uma relação empática com a família e com o doente, a fim de identificar e promover o cuidado adequado a cada situação, pois saber respeitar esse momento de finitude confere dignidade a qualquer pessoa a que tem direito. E, sem me estender assim muito mais, gostaria de finalizar com um pequeno trecho, que são mais de 2 minutos, eu não faço ideia se passei o tempo ou não. Já está certo, mas de 7 minutos e 40, eu estou a falar mais. Ainda tenho 7 minutos. Ai, obrigada. Pronto, já estava aqui preocupada, achar que estava mal. Pronto, é assim, resolvi trazer-vos, não queria falar especificamente da minha experiência nos cuidados intensivos durante estes últimos tempos, só queria chamar a atenção e dar esse testemunho de que realmente a ajuda nunca nos falta. O amparo do alto é constante. E mediante tantas lições que nós temos e a saudade que fica daqueles que partiram, nós devemos trabalhar no sentido de
ressignificar a vida, valorizar a vida que temos e ter a certeza de que a morte não existe. É um continuar. Portanto, para aqueles corações que partem, que levam uma história, eles deixam em cada um de nós memórias vivas, momentos felizes pelos momentos de vida partilhados. Nós devemos estar gratos por isso, pela oportunidade que tivemos de estar com esses espíritos e ter a certeza de que é possível o reencontro. Então, eu trouxe-vos um pequeno trecho baseado de um diário de um médico que trabalhou em cuidados intensivos durante o auge da pandemia e que retrata muito bem muitos dos nossos sentimentos, de todos os profissionais de saúde, não é só dos enfermeiros, de todos os profissionais de saúde e, com certeza, também muitos de vós, no sentido de estar perante tantas mortes. Tenho criado o hábito de agradecer todos os dias pelas conquistas do presente, mas hoje acordei querendo agradecer pelo passado. Foi pensando em todos esses momentos tão alegres que me nutri para ir trabalhar hoje, rodeada de pacientes graves, da morte. Ver a paciente mais grave daquela UTI, sabia que o óbito era inevitável e não tardaria. Meu coração apertou, e foi então que olhei para aquela mulher, e não para os aparelhos, que a ela estavam conectados. Que cuidado bonito a equipa de enfermagem estava tendo com ela. Seus cabelos estavam penteados, estava bem posicionada e acolchoada naquele leito de solidão. O cuidado que um filho amoroso daria a ela. Ah, os filhos. Imagino a angústia em seus corações de ter a bem-amada genitora longe de seus olhos e abraços, sem a possibilidade da transitória despedida. E o seu coração, como estaria? Quanto medo e dor ao se ver sozinha diante do desconhecido encontro com a doença. Senti a profunda conexão que existe entre todos os seres. Um amor sem tamanho, de filha de Deus para outra filha de Deus. Acariciei seus cabelos. Veio-me à mente as pessoas que amo. Fiz uma prece e, de mãos dadas, disse em pensamento que ela não estava sozinha. Não havia mais nada a ser dito. Ouvi o meu chamado, o convite à ação. Na voz do Mestre, a inconfundível misericórdia e o alento ao mais aflito. Deus me deu um empréstimo, meu diploma, e nele o valor é o de multiplicar o amor em cuidado. Esse amor que brota ao olhar para cada ser que jaz em leitos de aflição. Muito obrigada. E que Deus abençoe todas as mães dos dois lados da vida e que abençoe-nos a todos nós e que nos ajude a agarrar a nossa tarefa que cada um de nós temos para construirmos um mundo melhor. Obrigada. Obrigado, Cristina.